Hello, students. Welcome back. Bem-vindos de volta for our English class, para a nossa aula de inglês, né? Então, nós vamos falar um pouquinho hoje, o tema da aula é Dream Schools, então, Escola dos Sonhos. Mas antes, ele fala um pouquinho sobre os verbos modais, tá? Lá no Centro de Mídias, só que ele não explica, ele só fala. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é, tá bom? E aí a gente vai para a aula do Centro de Mídias, certo? Estou compartilhando a tela. A atividade que eu montei ficou um pouquinho diferente, porque eu incluí essa explicação para vocês. Então, o verbo modal, o que é um verbo modal? Olha o cabo do meu gato. Ele vem para auxiliar, tá? Ele não tem tradução, certo? É que nem o can. Lembram do can? Can e can't. I can play. Eu posso jogar, eu sei jogar. I can play. Eu não sei tocar guitar, eu não sei tocar violão. Então, can't. Ele não tem uma tradução, mas ele ajuda o verbo, né, a frase a entender. Vocês entenderem a frase. Então, os verbos modais, ele tem a capacidade de alterar ou o quê? Complementar o sentido do verbo principal. Então, ele vem sempre o quê? Depois do sujeito e antes do verbo, tá? Então, quem é o sujeito? I, you, he, she, it, eu, ele, ela, nós, né, o we, ou então o nome de alguém, né, um lugar, então é o sujeito. Aí vem o verbo modal e depois vem o verbo principal, tá? Então, vamos lá. Eu coloquei esse quadrinho aqui, porém, lá nesse textinho, nessa aula, vocês vão ver só o should, o will e o would, tá? Então, o shall também mas ele não é de futuro, e hoje a gente vai ver do futuro. Então, shall é aviso, instrução, né, com uma forte certeza ou intenção. Então, eu uso isso com essa finalidade. Então, ó, shall we finish the game? Nós devemos terminar o jogo, né? Should é um conselho, né? Que aí a gente fala assim, deveria, para o futuro, o conselho ou algo incerto para o futuro, eu não tenho certeza. Então, seria deveria, tá? A gente traduz mais assim, gostaria, né? Então, é um conselho, deveria. Então, ó, I should not buy the flower my mom. Deixa eu baixar aqui. Ela não deveria comprar flores para minha mãe. Eu não deveria comprar flores para minha mãe. Eu, né? Sorry. I. É mais assim um conselho, algo mais que meio obrigatório, né? Você deveria, você não deveria, tá? E o will é o auxiliar do futuro, tá? Então, é uma decisão, algo que irá acontecer no futuro, com mais certeza, né? E eu uso também antes do verbo. Então, ó, they will get married next year. Eles se casarão ou irão casar no ano que vem, tá? Então, já é algo mais certo, planejado. Então, will eu uso quando eu quero dizer algo mais certo. E would é um convite, algo que eu gostaria mais educadamente, tá? Então, aqui, she would like to travel, ela gostaria de viajar. Então, os três, should, would e will, eu uso para o futuro. Porém, aqui é um conselho, você deveria fazer isso, não deveria fazer isso, tá? Vejam que é futuro, deveria, tá? O will é um futuro com mais certeza. Então, ó, eles irão se casar, ou eles vão se casar. Então, eu usei o will. E o would é algo que eu gostaria, né? Algo que eu estou pedindo, né? Mais educação. Então, ó, she would like to travel. Ela gostaria de viajar. Então, aqui do texto, ó, eu coloquei para vocês verem um exemplo lá, que ele usou o will. E vejam a diferença, ó. Teachers will allow us to speak out our minds. E aí o nome da menina que escreveu, Christine de Souza. Então, professores deveriam nos ouvir, não, deveriam nos ouvir o que a gente pensa, deveriam ouvir o que a gente pensa,
tá? Out our minds, o que sai da nossa mente, que a gente pensa. Então, ó, the playground will be extraordinary. O playground será, ó, não é deveria, nem gostaria. Será, uma afirmação, né? Então, o playground será extraordinário, with swings, com escorregador, com balanços, slides, escorregadores, and even fountains, e muitos bebedouros. The uniforms will be colorful. Os uniformes serão, o quê? Coloridos, and will be allowed to wear party clothes one a week. E nós vamos poder usar o quê? Party clothes, festas, uma vez, roupas de festa, uma vez por semana, ou have a customs day, ou em dias de fantasia, tá? Então, vejam que ele usou aqui, a pessoa que escreveu, usou will para dizer, com certeza, algo que vai acontecer. Então, ela usou will, certo? Então, vamos lá. Vamos conversar. Aqui é would, olha só, certo? Então, o would, qual é o significado aí de would? Tá? Coloquei aqui o will, né? O would é uma coisa mais, como eu disse, educada. Então, ela vai dizer que ela gostaria. Ela não vai dizer com certeza que nem o will, né? Então, olha lá. My dream school would be fun and interesting. Minha escola dos sonhos seria mais, olha lá, eu gostaria que ela fosse mais engraçada e interessante. There would be various types of activity for all kids. Então, eu gostaria que tivesse vários tipos de atividade para as crianças. The lesson periods will contain fun learning and less writing. Então, os períodos de aula deveriam o quê? Conter lições mais lúdicas, mais engraçadas e menos escrita. During recess, durante o recesso ou durante as férias, we would, nós poderíamos, né? Nós poderíamos, não está obrigando, né? Ir para a cafeteria, where different types of snack would be served. Sorry, esse recess aqui não seria a férias, seria o intervalo. Então, durante o intervalo, nós poderíamos ir à cafeteria, onde teria diferentes tipos, o quê? De salgados para serem servidos para nós. Então, vejam a diferença do will. Lá no will, ela fala que a escola vai. Aqui, poderia ser mais engraçada. Poderia ter vários tipos de atividades. Poderia ter aulas mais lúdicas. Poderíamos ter na cafeteria vários tipos de salgados que poderiam ser servidos para a gente. Então, vejam a diferença. O will eu usei, ela usou dizendo que tem certeza que a escola vai ser assim, e aqui, uma maneira mais educada que poderia ser, tá? Poderia. Então, ó, aqui, can you write about our dream school? Então, escreva para nós sobre como seria a sua escola do sonho. Então, vocês já sabem que o texto é sobre isso. Então, leia o artigo, abaixo e pense sobre as informações que você espera encontrar nele e para quem você acha que foi escrito. Então, vamos lá. O artigo aqui é esse. E por quem ele foi escrito, na verdade. Então, o C vai ser da menina da Christine e o P, Pravani, tá? Que é o nome das duas meninas que escreveram o artigo, tá? Tá vendo? As duas. Então, vamos ler a primeira, depois vocês vão separar o que cada uma fala. Ó, professores devem nos ouvir mais para ouvir o que tem na nossa mente, ela diz, né? My dream school would be fun, interesting. There would be various types of activities for our kids. The lesson periods would contain fun learnings and less writing. The playground will be extraordinary, with swings, slides, and fountains. During the recesses, we would go the cafeteria, where different types of snacks would be served, or have customs day.
The teachers should allow us to speak out our minds. School bags should contain very few books, which will be easy to carry. There should also be classroom to pets, where kids can interact with animals. Então, vamos traduzir, né, o que ela disse. Quais são, tá, que eu ensinei para vocês, os passos para ler um texto em inglês, tá? Quais são? Primeiro, eu vou ver se tem alguma imagem, para ver sobre o que o assunto fala. Então, olha lá, tem imagem de escola, então a gente já sabe que está falando de escola. Depois, o segundo passo, qual é? Buscar as palavras cognatas, aquelas que são parecidas com o português. Então, aí vocês vão procurar depois, tá? Eu não vou ficar procurando uma por uma, senão vai ficar muito longa a nossa aula, tá? Mas vamos ver, por exemplo, aqui, ó. My dream school would be fun, interesting. Interesting, que palavra que parece? Interessante, tá? É uma palavra cognata. Então, aí, vocês anotam interessante. Vocês já vão saber que essa é interessante e vão... Quando vocês estiverem fazendo isso sozinhos, vocês podem, tipo assim, puxar um risquinho aqui e escrever interessante, tá? Ó, there would be various types. Ó, various, parece a palavra vários. Types, tipos. Então, vocês vão saber que aqui seria vários tipos, ok? Tá. Depois, na terceira parte, no terceiro passo, vocês vão procurar palavras que vocês já conhecem. Então, ó, my dream school. School é escola. Então, vou anotar lá a escola. E depois de todos esses passos, vocês vão tentar ler, tá? Vocês já sabem o assunto, já sabem algumas palavras cognatas e já sabem a tradução de outras. Então, aí vocês tentam ler. Então, ó, vou traduzir aqui para vocês. Então, vamos lá. Minha escola dos sonhos, olha, ó o Wood aqui. Então, aí ela está sendo mais educada. Então, ela vai dizer assim, ó, poderia ser engraçada e interessante. There would be various types of activities for all kids. Então, lá poderia ter vários tipos de atividade para todas as crianças. Os períodos de aula poderiam o quê? Ter lições engraçadas e menos escrita. Aí ela já muda para o will, tá vendo? Ó? O playground será extraordinário. Então, ela muda, não poderia ser, será, tá? Então, o playground será extraordinário, com balanço, escorregador e muitos bebedouros. Durante o recesso, que aí seria o recreio, né? O intervalo, nós poderíamos, ela já mudou, poderíamos ir à cafeteria, onde teria diferentes tipos de salgados que poderiam ser servidos. Os uniformes, aí já vai para Will. Os uniformes serão coloridos, will be, e serão o quê? E nós vamos usar roupas de festa uma vez por semana. Ou em dias com fantasia, dia de fantasia. The teachers should allow us to speak out our minds. Os professores, ela muda para should, poderiam nos deixar falar o que sai da nossa mente. School bags should contain very few books. As mochilas, né, school de bags, as mochilas, as bolsas de escola, né, poderiam conter menos livros. With will be easy to carry. Aí ela mudou para will, olha, que será mais fácil para carregar, tá? There should also be a classroom to pets. Lá também poderia, lá mudou para should, ter o quê? Sala de aula para os pets, where kids can interact with animals, onde as crianças poderiam interagir com os animais. E essa é a Escola dos Sonhos da Cris Zani. Vamos ver a Escola dos Sonhos do Paraná. A minha Escola dos Sonhos, o quê? Tem foco em duas coisas. Esportes, então, olha lá, a escola dele está focada em esportes, então, vocês vejam que é diferente. É um menino, tá? E que mais? Coding, códigos.
estudos. Vamos ver o que ele fala. Ah, já entendi por quê, ó. Então, vamos lá. My dream school would be located in hills where the climate would be very cold. Então, minha escola dos sonhos, o quê? Poderia ser localizada em um lugar que poderia ser, o quê? Muito frio. Ou, não entendo por quê, mas vamos lá. There will be over 10 subjects for grade. Lá, o quê? I will. Terá, né? Mais de 10 matérias por sala. Então, ele gosta de estudar isso daqui. IT, Math, English, JavaScript, C and all. Então, ele gosta de... A gente pode ver que ele gosta de coisa de informática, porque aqui é a sala de informática, né? É a matéria sobre informática. ICT é a sala de informática, matemática, inglês, JavaScript, que é uma matéria bem aí de computador, né? The school focus only two things. Então, a escola terá foco, a will aqui, apenas duas coisas, coding e sports. Então, ele quer saber mais nessa área de códigos mesmo, de matemática. Ele não gosta de informática, ele não gosta, pelo jeito aí, de outras coisas. E esportes. There will be, então terá, ó, olha o will de novo, terá different kinds of sport. Terá diferentes tipos de esportes, such como American football, futebol americano, soccer, aí já é o futebol, né, de quadra, rugby, que é rugby mesmo, baseball, basquete, cricket, que é cricket mesmo, tênis, não, aqui é beisebol mesmo, swimming, natação, water polo, polo aquático, polo normal, atletismo, coco e kabaddi. São dois tipos de brincadeira dele aqui. Um é pega-pega, tá? E o outro é um outro esporte deles lá da Índia, uma brincadeira deles também. Acho que tipo uma queimada. Um é pega-pega e o outro é tipo uma queimada, se não me engano, tá, gente? Então, vocês vejam que a escola dele é outro tipo de escola. Então, a gente vai, depois vocês vão separar aqui, letra C da menina, vocês vão colocar, quando fala o texto, quando a atividade, perdão, a palavra for, por exemplo, esportes, em qual dos textos fala? No dela ou no dele? No dele, né? Então, vocês vão pôr P. Qual dos textos falam sobre o recesso, o intervalo? O dela, então vocês vão colocar C. E aí vocês vão seguindo, tá bom? Continuando. Aqui ele pede para a gente separar essas palavras em temas. Então, places, lugares, parts of the school, partes da escola, school objects, objetos da escola, school subjects, matérias escolares, sports, esportes, a palavra cognada, other, outros, tá? Então, por exemplo, school, o que é school? É um lugar, então vocês vão colocar aqui. Playground é o parquinho, onde vocês vão colocar. Swims, balanço. Slide, escorregador. Fountains, bebedouro. Cafeteria, vamos dizer assim, onde a gente lancha, tá? Snacks, salgadinhos. Uniformes. Party clothes, roupas de festa. Custom, fantasia, bags, mochilas, books, livros. IT é o lugar, o laboratório de informática. Math, matemática. Rugby mesmo, que é o esporte. Basquetebol, basquete. Coco, que é o esporte deles, né, um pega-pega. E kabaddi, também é outro esporte deles. Então, vocês vão colocar aqui o que se encaixa, e o que não se encaixa em nenhum desses, vocês vão colocar aqui em outros, certo? De novo, né, os dois mesmos textos, que a gente já leu ali em cima, certo? E aí, vocês vão marcar o que não aparece no texto da Chris Lenz, que é o texto dela, tá? Então, vocês vão ler de novo,
ou vão acompanhar a leitura que eu fiz, e só vão marcar o que, ó, not, não aparece no texto dela. Na escola ideal dela, os estudantes não terão que escrever muito. Isso aparece no texto dela. There will be a pet day in her dream school. Ela fala que tem que ter um dia de aula com os pets, com os animais. The teachers will be more understanding. Os professores têm que, o quê? Ser mais compreensivos, tá? Então, qual que não aparece no texto dela? 5. Marque verdadeiro ou falso no texto. Perdão. Só underline, sublinhe a sentença verdadeira, a frase verdadeira de acordo com o texto do Pranavs, do menino. He likes computer, ele gosta de computador. E aí, gente? He prefers hot climates, ele prefere climas quentes. He dream school will be teach kids about programming. O sonho dele é que os professores ensinem programação de computador para as crianças. E aí? Qual que vocês acham? Só sublinha o verdadeiro, tá? E aqui é para discutir, se a gente estivesse em sala de aula, a gente discutiria, e aí vocês vão escrever como seria a sua escola ideal, tá bom? Então, a A, você não precisa... Você gostou dos modelos da escola deles? Yes or no? Tá? Pode pôr assim. Se a gente estivesse em sala de aula, a gente discutiria. E B, como seria a sua escola ideal? Daí vocês podem escrever aqui. Se vocês quiserem passar por inglês, eu vou gostar muito, tá? Mas se não puder, não conseguirem, não tem problema, que aí a gente, se estivesse em sala de aula, íamos fazer juntos, íamos construir esse texto juntos, tá bom? Em grupos, usando dicionário, tudo, mas se você quiser pôr em inglês, você pode usar o Google Tradutor, não tem problema. Tenta escrever o que você conseguir, e o que você não conseguir, você procura no Google, tá? Ou se você tiver um dicionário em casa, tá bom? Então, é isso. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, tá, pessoal? Ó, ficou só a cabecinha, vou fazer assim. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá no WhatsApp, certo? Só as respostas no caderno, ok? Certo? Então, see you next English classes. Bye, bye!